Nós não somos especiais. Provavelmente eu e você já leu ou já ouviu falar da história de Esté. O propósito que ela cumpriu naquele tempo, assim por intermédio de Deus, né? Fazendo com que fosse revogada a sentença de morte que estava sobreposta para o seu povo. Então, assim, a Bíblia vai dizer que ela ocupou a posição de rainha. Só que, para que ela ocupasse a posição de rainha, alguém precisou deixar ser destituída do cargo que possuía. Quem? A Rainha Vashti. Às vezes a gente lê a história e passa despercebido por esse personagem, mas ele fala muito com a gente de uma forma indireta. Às vezes a gente passa despercebido. A Bíblia vai dizer que no 3º ano do seu reinado, o rei Assuero dá um banquete, chama ali os seus príncipes de suas províncias, dá um banquete, ele começa a mostrar ali para os seus príncipes a grandeza do seu reinado. Eu acredito que ele estava se gabando, né? Olha como o meu reino é grande, olha como o meu reino é extenso. Então, assim, passado alguns dias, como a Bíblia diz, que ele já alegre com o vinho, manda chamar a Rainha Vashti diante da sua presença. A Bíblia diz que ela era formosa, ou seja, muito bonita. Acredito também que ele queria se gabar da beleza de sua rainha, o quão bonita sua esposa era. Simplesmente ela se nega e diz, não, eu não vou. Não vou. Como assim? O rei mandar chamar e você não vai? Simplesmente ela se nega. A Bíblia também não diz o porquê dela ter se negado, mas eu comecei a refletir comigo. Tenho certeza que era algo interno, ou pelo menos eu acredito que era algo interno, porque se pra mim e pra você, hoje, estar na presença do nosso presidente é algo quase impossível, né? Imagina pra eles lá, há mais de 3.000 anos atrás, não era qualquer pessoa que estava diante do rei. É portanto que, quando a gente lê, vai ver que Esté diz para o seu tio, Mordecai, que ela já estava há um mês dentro do palácio e ainda não tinha estado na presença do rei. O quão difícil que era. E a Rainha Vashti simplesmente foi convocada. Ela diz, não, eu não vou. Ou seja, ela deixou ali o ego falar mais alto. E é aí que muitas das vezes eu e você agimos como Vashti. Quando deixamos o ego falar mais alto. Quando confundimos o valor com o propósito, né? Achando que o lugar que ocupamos nos torna intocáveis, né? Capazes de ser insubstituíveis. Quando acreditamos que somos insubstituíveis, como eu falei. Quando a gente deixamos o orgulho falar mais alto do que o propósito. Quando resistimos a movimentos, né, que ferem o nosso ego. Quando esquecemos que o acesso que a nós é um privilégio e não somente um direito. Então, assim, às vezes a gente age como Vashti. Então, assim, eu me pergunto, que mal faria ela colocar uma maquiagemzinha, um pozinho, um blanchezinho, uma roupinha legal e se apresentar diante do rei? Não, ela simplesmente se nega dizendo, não, não vou. O ego tomou conta dela e o resultado a gente já conhece. Qual é o resultado? Ela perdeu a posição para alguém. E a Bíblia ainda diz assim, alguém é melhor, porque os sábios a quem o rei consultou fala, dá para ela o reino dela para alguém melhor do que ela. Ou seja, não era só um alguém, era alguém melhor do que ela. Então, assim, o ego interno dela fez com que ela perdesse uma posição que era dela. Então, assim, que eu e você não venha deixar o ego tirar da gente de nossa posição, porque às vezes não é nem Deus tirando, é nós mesmos com o nosso comportamento, com a nossa falta de posição, porque eu acredito que se ela se posicionasse, fosse assentar no posto dela de rainha, provavelmente ela não teria